E aí, galera, tudo bem? Quero falar um pouquinho sobre a nossa próxima quinzena, que se inicia hoje e vai até o dia 24/7. Aqui nós temos o Google Sala de Aula, que vocês já conhecem. Eu quero mostrar aqui para vocês que todas as nossas atividades estão aqui elencadas, tanto no Google Sala de Aula como no site que a professora está enviando aqui para vocês também. E aí eu gostaria que vocês olhassem quais atividades que vocês ainda não entregaram. Podem me mandar mensagem no PV para a gente pensar junto uma maneira de contemplar todas as atividades, tá bom? Então, eu estou à disposição para a gente conversar sobre isso. Dito isto, as nossas atividades nesse mês, nós iremos falar sobre Grécia. É algo que nós já estudamos, no entanto, nós não aprofundamos a habilidade cultural, no sentido de aprendermos quais as culturas, as vivências culturais da Grécia Antiga. O debate virtual será uma das nossas atividades, vocês já conhecem, eu só gostaria de ressaltar a importância de cada um de vocês participarem desse momento. É muito importante porque é um espaço que cada um pode tirar dúvidas, eu posso conversar, falar algo mais do conceito sobre o assunto que nós estamos estudando naquela quinzena, tá bom? E aí, só de você participar, você ganha 200 pontos, que é como se fosse 2 pontos. Como vocês já sabem, no decorrer do nosso bate-papo, eu peço sempre para vocês relatarem por escrito aquilo que vocês mais gostaram, aquilo que chamou mais a tua atenção. E aí, depois, então, vocês vêm aqui na aula 13 e anexa, coloca aqui o relatório escrito, ou seja, tira uma foto do seu caderno e posta aqui nessa aba, a aba número 13. Lembrando também que vale 200 pontos. Ou seja, pontualidade, você mandar antes da data ou até o dia 24, você tem 100 pontos. Coerência na escrita, de acordo com aquilo que nós abordamos no nosso bate-papo, 100 pontos. Professora, mas então se passar a data, posso enviar? Pode, mas você não irá ganhar os 100 pontos da pontualidade, tá bom? Voltando aqui, então, nós temos o nosso debate, o nosso relatório escrito, e aí vocês irão fazer uma sistematização. Vocês irão ler o capítulo Grécia Antiga, Vivências Culturais, e cada subitem desse você vai ler e escrever no seu caderno algo rápido, tá, pessoal? Com um parágrafo só para cada subitem. Ou seja, eu vou ler lá sobre literatura na Grécia Antiga, escrever o que eu entendi. Vou ler sobre a medicina, vou escrever o que eu entendi. E assim sucessivamente. Aqui também nós temos os nossos critérios, pontualidade, sempre 100 pontos, tá, pessoal? Então, enviar na data é muito importante. Coerência, argumentação, domínio do conteúdo. Eu irei avaliar, sobretudo, quem conseguir escrever com as suas próprias palavras. Então, eu peço que vocês leiam esse capítulo. No entanto, procurem não colocar trechos, citações do livro. Tentem ler, compreender o que o autor está falando e escrever com as próprias palavras de vocês, tá bom? Então, é o capítulo 8 que vocês irão ler. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos aqui. O primeiro, quando você pega a primeira página do capítulo 8, você vai ver essas duas imagens. O que você lembra quando você olha essas duas imagens? Bom, quem falou algum esporte, acertou. E o que será que isso tem a ver com o que nós iremos estudar com a Grécia Antiga? Exatamente, pessoal. Nós iremos perceber como que a cultura, o esporte, a religião, todos esses aspectos da Grécia Antiga ainda se fazem presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Um exemplo disso são os Jogos Olímpicos que nós temos hoje, como, por exemplo, essa fotografia que foi tirada em 2016 e também essa daqui tirada em 2017. Ou seja, os Jogos Olímpicos que nós temos hoje
surge lá na Grécia. Então, vocês vão perceber como as questões culturais da Grécia Antiga se fazem presente no nosso dia a dia. E é isso que é o mais importante na história, tá, galera? É você perceber o passado, compreender, por exemplo, o que aconteceu na Grécia Antiga e conseguir sacar, perceber no tempo presente o que nós temos aí desse passado, ou seja, fazer esse paralelo, passado e presente, tá bom? Na próxima, nós teremos então já um pouco do aspecto dessa antiguidade clássica, que nós temos aí desde a antiguidade, traz a ideia de anterior, inicial, e já o termo de clássico se refere a modelo, a uma referência, a um padrão. Por que que a professora está dizendo isso? Porque, por exemplo, a cultura grega, ao ler aqui, vocês vão perceber como a medicina, a física, a astronomia, matemática e diversas áreas do conhecimento, história, filosofia, teatro, tudo é um pouco de origem dos gregos. Aqui nós temos a religião. O que eu preciso saber de imediato, professora, da religião? O que será que eles acreditavam? Pessoal, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto algum jogo que fala um pouco dos Zeus, do Apolo. Será que vocês já viram alguma coisa assim? Quem respondeu sim, eu quero dizer para você que tem correlação com a religião dos gregos. Isso mesmo, porque os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E olha que bacana, e a maioria desses deuses era representado como seres humanos, o que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, os deuses gregos eram representados em forma e comportamento semelhante aos humanos. Eles sentiam raiva, eles tinham força, como vocês irão perceber. Na próxima página, nós temos uma relação de vários deuses, entre eles também estátuas. E aí vocês irão perceber aqui, ó, por exemplo, Zeus, o deus do céu, considerado o mais poderoso dos deuses. Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza. Atena, que era a deusa da inteligência, e aí diversos outros deuses. E é bacana vocês lerem aqui, tá, pessoal? E percebendo, então, essa característica do que eu disse de sentimentos, de comportamentos humanos. Uma outra prática dos gregos era construir templos. Aqui nós temos uma ruína de um templo, então, lá da Grécia, um templo que foi levantado ao deus Apolo. Na próxima, vocês já vão perceber que, tanto no campo da história, como eu disse para vocês, e também da literatura, nós temos influência grega. Então, a epopeia, o drama, o romance, a novela, tudo isso tem, então, raízes. Vocês vão perceber que no campo da medicina, como eu disse, e também da filosofia, que será uma disciplina que vocês estudarão lá no ensino médio, mas já é importante vocês entenderem que a filosofia é uma forma de pensar que promove o quê? O uso da razão para explicar racionalmente as coisas e, mais do que coisas, o sentido da vida, por que eu existo, para onde nós iremos, quem nós somos, discutir conceitos como ética, amor, enfim, diversos conceitos, diversos temas. E entre esses pensadores nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles e tanto outros homens e mulheres que escreveram, que estavam refletindo a sua própria realidade. E aí cabe dizer que filosofia vem do termo grego, que significa amor à sabedoria. Então, olha que interessante, pessoal. Nessa próxima página, vocês vão ver como a escultura, como a cultura de fazer escultura era algo
do vivido, do cotidiano desses sujeitos. E cabe dizer que a escultura tem temas, né, religiosos, mitológicos, que decoravam templos, prédios e mais do que decorar, traziam um próprio sentido para a vida cotidiana desses sujeitos, ou seja, dessas pessoas. Então nós tínhamos vários temas, não somente tema religioso, tá bom, pessoal? O teatro, para quem gosta de teatro, quero dizer para vocês que a tragédia, a comédia também tem origem na Grécia. E é legal vocês saberem que, por exemplo, essas máscaras aqui eram utilizadas no palco, que era em ar livre. As pessoas colocavam então essas máscaras, iam para esse palco que tinha uma forma circular ali. Aqui nós temos uma imagem que dá para vocês perceberem. E o interessante, e até é importante para que nós possamos problematizar, as mulheres não poderiam fazer parte de teatros, tá, pessoal? Então, um homem que faria então o papel da mulher, ele colocava essa máscara, mudava o tom de voz, o seu jeito de interpretar. E é bacana a gente perceber isso para a gente também problematizar essas questões. O alfabeto grego. Aqui nós temos um mapa da colonização fenícia, porque o alfabeto da Grécia, dos gregos, tem origem, então, a esse processo de colonização. Assim também como aqui no Brasil, o processo de colonização, né, quem chegou aqui no Brasil foram os portugueses, nós temos muito da nossa fala na língua portuguesa. Talvez, se os portugueses não tivessem chegado aqui, nós teríamos a fala, que é a nossa língua materna, seria a língua dos povos nativos, ou seja, dos povos originários, os indígenas, tá bom, pessoal? Aqui nós temos, então, os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, pessoal, é muito bacana, porque ele era em homenagem aos deuses, sobretudo aos Zeus. E aí, nós tínhamos diversas competições. Esse círculo que nós temos até hoje dos Jogos Olímpicos eram feitos de coroa, né? Na realidade, que essa ideia de coroa era feita de folhagem no sentido de honra para quem vencesse, então, tal esporte. E o bacana é que nós temos aqui duas fotografias, uma de 1900 e outra de 2012, do mesmo esporte. E olha que bacana, nós temos agora a presença feminina, não somente no jogo em si, mas também no grande número de conquista de vitórias. E por último, nós temos essa diversidade e integração, porque falar de cultura grega é falar dessa diversidade cultural, é falar de uma língua que não é falada em cada lugar da Grécia com seus termos, né, culturais, regionais. É perceber, por exemplo, que nós temos as heranças dos helenos, né, como eu disse para vocês também, e também dos chamados bárbaros. Depois a gente vai até questionar e problematizar o que nós entendemos como bárbaros. Mas o que vocês precisam saber aqui é que essa fusão, a cultura, são esses costumes, a forma de se comportar, de falar, de comer, de se posicionar enquanto sociedade, e é essa fusão que vocês acabaram de perceber da Grécia e que até hoje nós temos, então, no nosso dia a dia. Porque se você parar para pensar, vocês não perceberam que os Jogos Olímpicos nós temos até hoje? O que mais que a gente poderia falar? A poesia, a própria história, a filosofia, enfim, tantos outros, né, pessoal? Depois que vocês lerem, então, esse capítulo, eu peço para vocês anexar na aula 11 a compreensão de vocês. Beleza? Então, era isso. Um grande abraço para cada um de vocês. Estou à disposição. Qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem no meu PV.